Alô, Montemor. Alô, Montemor, estamos ao vivo? Exatamente. Quanto tempo, né, alô, Montemor, que você não entra ao vivo? Mas hoje eu tenho que entrar ao vivo aí para esclarecer e passar algumas informações importantes para o município de Montemor. Exatamente. Olha, já tem gente entrando aqui na nossa live do Alô Montemor. Alô Montemor da trabalho, pelo amor de Deus. Vamos lá. Alô, bom dia, Aide Marinho, tudo bem? Como você está aí? Você está por Montemor, está pelo centro agora, nesse momento? Como que está a situação aí das fortes chuvas aí que atingiram aí o município de Montemor? Hoje é 14 de dezembro de 2025 e a página Alô Montemor está no ar aqui para passar informações aí para os munícipes da cidade de Montemor. Exatamente. Meu óculos está meio sujo aqui, mas daqui a pouco eu coloco que eu ainda não estou cego. Exatamente. Vamos entrando aí, pessoal, vamos entrando aí que eu vou passar informações para o pessoal aí que mora aí mais uma vez, né, gente? Mais uma vez aí a Alô Montemor está aqui ao vivo mostrando para vocês a situação que se encontra Montemor mais uma vez, todo ano, a mesma coisa, a mesma, né? Eu estou nos bairros, beleza? A Aide está nos bairros aí, beleza? Maravilha, Aide. Vamos que vamos. Bom, pessoal, o que eu tenho para passar aqui não enrola, aqui não embroma, aqui só dá um pouco de trabalho aí para os governantes do município de Montemor. E vamos nós dar trabalho para os governantes. Lembrando aí, pessoal, que o Alô Montemor aqui, quando vem ou publica na página Alô Montemor, o pessoal fica meio bravo aí, né? Os vereadores, o prefeito, aí fica meio bravo com a Alô Montemor. E aí faz umas publicações. Eu não consigo bater palminha, né, para um pessoal aí. Não dá. O negócio é cobrar o que tem que ser feito. Fez, beleza. É o dever e a obrigação de todos. É verdade? Então vamos lá. Quem tá? Senhor Maurício. Bom dia, seu Maurício Marques, como você está, meu querido? Tudo bem? Forte abraço também para o nosso amigo aí, o Cristiano Paulino, do Santa Clara Ei, Cristiano Paulino, hoje eu não vou falar do Santa Clara, viu? Porque o prefeito já falou, né? Então, chamaram o prefeito aí, então ele vai resolver a situação do Santa Clara aí mais breve, mas nas próximas lives eu vou comentar e falar aí a respeito da situação que se encontra aí, né? O pessoal de Santa Clara do Lago, né? Pelo amor de Deus, abandono total. Vamos lá, o que você tem hoje, Alô Montemor? Pessoal que mora nas áreas aí de risco de alagamento. Eu vou falar um pouquinho mais uma vez. E só lembrando aí a audiências de vocês, eu vou deixar aqui claro para alguns insignificantes, né? Algumas pessoas que acham que podem ameaçar você, falar um monte de asneira e ficar por isso mesmo. Alô Montemor, Carlos Márcio da Silva, pois bem, graças a Deus, finalizei aí esse ano minha faculdade de arquitetura e urbanismo. Então, quando eu vou falar de Montemor, eu vou falar com os conhecimentos que eu adquiri na faculdade para estar passando aí, ajudando um povo aí. Parece que o povo não quer ser ajudado, não. Gosta de se lascar. Pelo amor de Deus. Por quê? O que eu vou passar para vocês aqui, eu trago de dentro de uma faculdade para estar instruindo aí algum pessoal que acredita, né, no mundo do Bob aí.
Ai de, ou quem sabe o que eu estou falando aí, né? No mundo do Bob. Exatamente. Não, aqui não. A página Lobo Montemor fala na lata e fala a real situação. Pois bem, vamos passar aí para vocês. Quem está mais, bom dia a todos aí que estão presentes nesta live. E fica aí, o que eu tenho que passar aí, mano? Vamos passar aí para os moradores inicialmente, aí quem mora nas áreas de risco de alagamento. É um monte de falação, e fala, e vereador tira foto e aponta dele, fala de assoreamento, e fala disso, o prefeito só falta pegar a pá e a enxada e trabalhar, que ele nunca fez isso. Na verdade, ele tem aí, formado aí numa engenheiro agrônomo, né? Acho que ele nunca trabalhou nessa função. Não, acho que não. Eu conheço ele desde quando ele foi vereador. Ruim pra cacete, mas tudo bem. Não vem ao caso por enquanto, nós vamos passar aqui informações que agrega aí que vai agregar aí para os moradores lá dessas áreas aí que eu falei, em grupos que eu participei aí, falei, e eles deram ouvido a uma gestão pública que só sabe falar besteiras. Isso é a verdade. Pois bem, vamos lá. Vamos passando um alô, moradores aí, prefeito de Montemor, vem, o Cristiano fala assim, ó, prefeito de Montemor, vim resolver a situação, duvido. Ah, Cristiano, ele falou, eu tenho gravado, eu tenho vídeo aqui, e futuramente o Alô Montemor vai publicar aí para vocês, né, para falar para vocês o compromisso que ele assumiu aí com os moradores do Santa Clara do Lar. Então tá gravado, registrado, e eu vou postar aqui todos os dias, se for o caso aí, tá? Para vocês aí. Então vamos lá, não adianta, quer vir na página Alô Montemor, vai ter que escutar a verdade e passar a verdade aqui. Então nós estamos no lugar certo, vocês estão no lugar certo, na página Alô Montemor, a página mais verdadeira que publica o que vocês não querem ouvir. Vocês só querem ouvir aquelas balera de vereador aí, de prefeito, quando está na época da eleição, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, e tá aí mais uma vez as enchentes chegando. E olha, não quero desanimar vocês não, tá bom? Mas tá apenas começando. Não digo esse ano, acho que tá bom, né? A natureza tá boa, não tá caindo as águas o suficiente. Eu vou falar aqui tecnicamente como arquiteto, já me considero como arquiteto. Ainda não fiz minha colação de grau, se Deus quiser, agora em março, né? Em março eu vou fazer minha colação de grau. Aí eu vou botar para lascar, para foder aí nesses caras que só ficam falando besteira aí no governo do município de Montemor. Só fala besteira, pelo amor de Deus. Vamos lá. Primeira situação, vamos lá. Nós estamos aqui na rede meteorológica automática. Dados e horários constantes. Então aqui a Defesa Civil está trabalhando aí, tentando, ela não pode divulgar os dados corretos, porque ela tem que defender o prefeito. Isso aí eu sei, porque eu já tive numa gestão, e olha, é um pé no saco defender uma coisa que é indefensável. Nunca vi. Como é ruim, gente. É horrível. Ah, não pode falar isso, porque senão vai respingar no prefeito. Meu, foda-se. Não tem essa. Tá de saco cheio já trabalhando numa gestão aí passada aí, que a gente falava. Não pode. Tudo pode. Se for para a população, não pode nada, né? É impressionante. Quem está mais aqui? Vamos ver aqui. O Maurício, se tivesse comprado a lona, não tinha enchendo. Verdade. Eu publiquei um vídeo aí, acompanha aí na página do Montemor, do fantástico mundo do Bob, onde alguns vereadores aí, né, falavam da lona aqui. Agora vai sanar as enchentes. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, nós não estamos num país ou numa cidade de primeiro mundo ainda não. Tem muita coisa a se rolar. Então vamos lá, o que você estava falando? Nós estamos aqui na rede meteorológica automática dos dados e horários que são atualizados a cada 20 minutos.
É isso mesmo, 20 minutos. Alô, Montemor, passa para nós. Eu passo. A Defesa Civil aí do Estado passa, mas nós temos uma página Alô, Montemor que passa para as pessoas aqui da região a real situação. Vamos lá. O que é isso, Alô, Montemor? Você sabe onde que nasce o rio Capivari, né? Vocês sabem. Pois bem, se não sabem, fique atento aí que eu vou te passar. O rio, ele nasce lá em Jundiaí. Exatamente. Então ele nasce em Jundiaí, passa ali por Valinhos, Vinhedo, na região de Campinas, até chegar aqui em Montemor. Exatamente. Chegando em Montemor, aí lógico, ele deságua aí até o Rio Tietê. Chegando aqui na região de Montemor, ele traz várias águas, desde do início lá de Jundiaí até o município de Montemor. Tá bom? Mas onde você quer chegar com isso, Alô, Montemor? Moradores das áreas alagadas. Vamos lá. Eu estou aqui exatamente com os dados precisos de Jundiaí nesse momento. Mas lá em Jundiaí, Alô, Montemor, quer saber de Montemor? Pois bem, vamos saber agora, nesse exato momento. Aí vocês vão entender umas obras que foram realizadas ao longo do rio Capivari. Vocês vão entender a real situação neste momento. Tá? E eu vou deixar minha opinião no final aí, se Deus quiser. Vamos lá. Vamos os dados atualizados aí. Vamos falar de um retroativo, né? Ou seja, que é mais fácil. Ou seja, um delay. As chuvas que choveram, vamos lá, no último dia 13, é isso, dia 13, que está acontecendo, hoje é 14, dia 13, que está acontecendo hoje, agora, nesse momento, aí no município, aqui no município de Montemor, elas são umas chuvas que foram aí na data do dia 13, às 17 e às 18, às 17 e às 18 horas, exatamente. Estou falando lá de Jundiaí, tá? Eu vou falar de todas as cidades onde passa o rio Capivari até chegar na cidade aqui de Montemor. Pois bem, no dia 13 do 12 de 2025, às 17 horas, choveu 14 milímetros em Jundiaí. E aí, uma hora depois que os dados atualizou, choveu mais 15,2 milímetros em Jundiaí. Aí o que você está falando? Estou falando que parte dessas águas, pessoal, ela vai cair aí dentro do rio Capivari e vir descendo até chegada, passando aí pela cidade de Valinhos, Vinhedos e Montemor, tá ok? Então vamos lá. Juntando aí, foi a data do dia 13, está acontecendo essa cheia agora, né, que tem aí uns pontos de alagamento na cidade de Montemor, devido a essas precipitações na cidade de Jundiaí e em Valinhos, juntando com Valinhos. Não digo que vai vir todas essas águas, tá, pessoal? Se viesse, Montemor estava fodida. Exatamente, fodida, não vai vir. As águas se dissipam, então, até chegar o tempo, né, de chegada dessas águas até a cidade de Montemor, já baixou, então essas águas quando chegar já acumula novamente e assim sucessivamente, graças a Deus, né? Então vamos lá. Agora nós vamos para a cidade de Valinhos. Fiquem atentos aí, fiquem ligadinhos, pessoal, principalmente o pessoal da área de alagamento aí, que isso é importantíssimo. Então, para vocês se preocuparem e ficar preocupados, né? Porque nunca se sabe a chuva. Os dados de 13, do último dia 13 também, às 16 e às 17 horas, em Valinhos, choveu por volta de 26,9 milímetros às 16 horas e às 17 horas choveu 25,9 milímetros, acumulando com aquelas águas que já vêm de Jundiaí
né? Não todas, né, pessoal? Eu falo isso que não é todas essas águas. Partes delas se dissipam, partes delas vai para outro lugar. Mas é só para vocês terem uma ideia da recorrência ou da onde vêm essas águas e elas se juntam, né? Chegando até o município de Montemor. Pois bem, então, dia 13, os alagamentos hoje que acontecem na cidade de Montemor, hoje dia 14/8/2025, acontece justamente por essa recorrência aí do último dia 13, às 16 às 17, em Valinhos. Pois bem, agora nós vamos partir para a cidade de Vinhedos. Vocês estão atentos? Ficam ligados, porque aqui a informação da página Alô Montemor é 100% verídica e precisa, tá bom? Não tem nada de enrolação, nada de enganação, que é na lata. Quem tá mais? Janete Marquita. Entra prefeito, sai prefeito, ninguém faz nada. Pronto, falei. Não é de agora, não. Puxa, falou. Entra prefeito, sai prefeito. Janete Marquita. Você tem toda a razão. E para entrar um prefeito que realmente vai resolver isso aí, eu vou falar no final da live aí, que eu espero ser breve, que vocês vão entender a situação realmente de Montemor. Vamos lá, falando de Vinhedo agora. Em Vinhedo, dia 13, eu estou falando de um dia antes, tá, pessoal? É para vocês saberem que essas chuvas, essas águas que estão acumuladas nesse exato momento em Montemor, é do dia 13, tá bom? Aí depois eu falo do dia de hoje, para vocês não se preocupar. Mas o dia de hoje, o certo é falar amanhã. Quem fala hoje não está sendo precipitado. Então, estou falando que os alagamentos de hoje na cidade de Montemor é ocasionado pelo dia de ontem, dia 13/12/2025. Mais precisamente, numa data aí, numa hora que foi considerado o pico maior de chuvas. Então, em Vinhedos, choveu às 16 horas 19,6 milímetros. E às 17 horas choveu 27,9 milímetros. Aí acumula com aquela água de Jundiaí, com a água de Valinhos, com a água de Vinhedos, e agora nós vamos para a cidade de Campinas. Exatamente, muita gente fala, até a Defesa Civil aí dos municípios, né, do Capivari, de Montemor, fala que a água vem de Campinas. Não, ela vem de vários pontos que são captados ali as chuvas, né, que é um caimento ali que cai ali, para dentro da calha do rio Capivari. Então ela se encontra aqui em Montemor, com todas essas águas. Ela tem um delay, que é um tempo. Então, se chover bastante milímetro, que eu vou falar no final qual milímetro que agrava mais ainda o município aqui de Montemor, vocês vão se assustar. Então vamos lá. Campinas, gente, eu tenho uma informação aqui para vocês aí de Campinas, de Montemor, aqui de Campinas, que Campinas ganhou uma nova estação pluviométrica, exatamente, onde ela tem mais precisão no registro de precipitação das chuvas. E o que a Campinas ganhou? O que Montemor tem a ver com isso? Pois bem, ela está localizada na região ali do Campo Grande. Exatamente, a região aqui que faz divisa com Montemor. Isso, ela é uma estação que resiste a um volume maior, onde chove mais. No município de Campinas é onde ela resiste a um volume maior de quedas de chuvas. Então, Montemor, no Campo Grande aí, chovendo, essa precipitação de chuva caindo ali, ela colhe tudo para dentro do rio Capivari e deságua para a cidade de Montemor, né? Legal, ó, alô, Montemor está atualizado. Pois bem, então quero passar até aí para a Defesa Civil, daqui de Montemor, que fiquem atentos às precipitações da nova estação
Jardim Campo Grande, em Campinas, exatamente. Então, falando no Jardim Campo Grande, vamos colher dados dessa estação que capta esses volumes de água, de chuva. Pois bem, no dia 13, né, olha, vocês perceberam que foi essa chuva que atinge hoje o município de Montemor, foi tudo dia 13, numa tarde, né? Então, assim, dia 13, o volume que choveu nessa estação foi entre as 15 horas e as 16 horas. Então, 15 horas, dia 13 do 12, choveu 9,3 milímetros de água. E às 14 horas choveu 11,3 milímetros de água. Essas eu posso dizer que realmente capta tudo para a calha do rio Capivari, ok? Então vamos lá. E aí, alô Montemor, e o que você me diz? E o resultado de Montemor? Bom, Montemor não vou falar, choveu aí em média aí nessa data, eu posso até pesquisar aqui para ficar completa a live, né? Mas eu quero resumir aqui. A cidade de Indaiatuba, Valinhos, Vinhedo, Campinas, todas essas águas descem na calha do rio Capivari e vem acumular aqui em Montemor. Depois eu falo o final, vou abrir mais uma aba aqui só para vocês entenderem o quê? De Montemor, tá? Que eu falei de todas, então vou falar de Montemor também, né? O que caiu na cidade de Montemor, tá ok? Só um momento aqui, deixa eu abrir aqui minha abinha. Cadê a cidade de Montemor? Sumiu do mapa. Será que já foi no alagamento? Não pode, né? Não pode, senão lascou, ferrou tudo. Cadê a cidade de Montemor? Achei Montemor. Montemor tem algumas estações, tá, gente? Eu tenho um banco de dados aqui que fala de uma estação ali no Jardim Paviotti. Eu pego captação de lá, né? Mas eu vou falar do Montemor em geral, tá? Vamos lá, no último dia 13, né? 13, Montemor teve uma precipitação de chuva aí, às 16 às 17 horas. Às 16 choveu 9,9 milímetros, né? E às 17 choveu 26,9 milímetros. É claro, gente, que eu estou falando só dessa data, tá? A gente tem uma parcial, que é das 7 horas da manhã do dia atual às 7 do dia seguinte. Aí você soma todas essas milímetros de chuva e vê quanto choveu das 7 da manhã do dia anterior, das 7 da manhã do dia seguinte. Soma tudo. Eu tenho aqui uma parcial de Montemor que ela fala assim que choveu. Dia 13 choveu 48 milímetros, né? No dia 13 até o dia seguinte de hoje, que é 14, dia 14, que choveu 48 milímetros. Vai influenciar no rio? Não. Ou vai se as águas dessas cidades que eu acabei de falar para você chegar justamente quando a cidade estiver chovendo. Mas nem sempre bate essas matemáticas, tá? Então, quando as águas dessa cidade vierem chegar no município de Montemor, as águas que choveu aqui no município já desalou para os próximos, tá? Eu estou falando de Montemor. Dia 12, eles teve uma chuva de 71,4 milímetros na cidade de Montemor. Se não tiver chovido no dia 12 aqui no município de Indaiatuba, no município de Jundiaí, Valinhos, Vinhedo, Campinas, e essas águas não se bater, não dava nada. Tanto é que vocês têm agora um volume de chuva bem a menos, mas que o rio subiu mais, porque as chuvas coincidiram, o horário que caiu em Montemor as águas, caiu também antes
e as águas da cidade já estavam chegando e se encontrando, fazendo um volume maior e subindo mais rápido a água. Hoje, Montemor, o que você fala, alô, Montemor? Pois bem, moradores que moram aí nas áreas de alagamento, não sei se vocês entenderam o meu raciocínio e meus dados passados para vocês, mas é assim que funciona. Tá meio despreocupante? Tá. Por enquanto tá despreocupante, mas a parcial eu só vou conseguir passar precisamente para vocês 7 horas do dia 15/12/2025, que é amanhã. Aí eu consigo passar para vocês a informação precisa, mas muito precisa, 100% de precisão, tá? Por enquanto é só cogitação, que é precipitação de chuvas, ou seja, ó, a meteorologia fala, está previsto aí chuvas para tarde, para noite, a gente não sabe, a gente faz uma estimativa de precipitação de milímetros, em milímetros, mas pode ser que isso não chova naquela estação, pode ser que chova noutra estação que não vai abranger aí a cidade de Montemor, que não vai atingir, tá? É imprevisto, mas tem que ficar atento a essas parciais, tá bom? Porque a água demora. Aí você fala, alô, Montemor, quanto tempo que demora para chegar essas águas? Bom, a estimativa e os cálculos que a gente faz aqui, através dos cálculos matemáticos, é que, um exemplo, para 70 quilômetros que tem de Jundiaí a Montemor, a água pode, dependendo da velocidade do rio, ela pode demorar um dia, 19 horas ou 10 horas. Eu ainda não fiz esse levantamento, tá, pessoal? Confesso para vocês, mas eu fico curioso para saber o tempo preciso que as águas desde Jundiaí, colhendo com Valinhos, Vinhedo, Campinas, chega aqui no município de Montemor. E aí eu consigo fazer um levantamento de precisão que fala assim, povo, dá tempo de correr, sebo nas canelas. Né? Eu acredito que a Defesa Civil tem essas informações. É possível, né? Quem está mais aqui, vamos ver. Vamos lá, Juliette, já falei. Almir Castro, bom dia, Almir Lico. Como você está? Grande pessoa, hein? Forte abraço, meu amigo. Rosa Agutemi. É isso, Rosa? Desculpa aí se eu não falei seu nome corretamente, mas é a senhora Rosa. Quem mais está aqui? Vamos ver aqui, senhora. Vamos lá, o clima está diferente. A situação climática é preocupante, porém não vejo ninguém preocupado com isso. Junte-se a isso um assoreamento dos rios, descarte irregulares. Com certeza, senhora doutora, dona Rosa, com certeza, né? Um estudo de macrodrenagem, ele envolve desde a educação da população até as obras de finalização de execução para evitar isso, né? Tem muitas constantes aí, muitos critérios a ser seguido até funcionar. Um desassoreamento de um rio é uma ponta de um iceberg, ou seja, uma agulha no palheiro. Não é nem uma metade da metade do que se deve ser feito para realmente resolver, tá bom? Então a gente começa trabalhando assim, construindo a casa de cima para baixo, né? Um desassoreamento. Faz o desassoreamento, mas não faz as devidas proteções, contenções necessárias e volta a assorear novamente. A educação da população, o descarte regular, abertura de loteamento sem a aprovação dos projetos, sem demarcar as aulas permeáveis, né, existentes ali, os tanques de retardo, isso tem que existir para as águas não descer com aquela velocidade, criando erosões e destruindo aí as matas ciliares ao longo dos rios e riachos do município. Tem tudo isso, né?
Hortolândia, aqui do lado não tem o mínimo cuidado com o clima. Isso não nos prejudica e muito, sim, com certeza, tem que ter, né? Eu, como visão de arquiteto e urbanismo, vejo, né? Aqui na cidade de Montemor foi feito um desassoreamento, mas para fazer um desassoreamento teve que estragar um outro. Como assim, alô, Montemor? Então, para fazer um desassoreamento teve que desmatar uma mata ciliar, onde protege os barrancos por natureza. Isso é lamentável. Isso é, sem sombra de dúvida, uma ignorância por parte de pessoas que estão em poder, infelizmente, né? Vamos lá. Quem está mais aqui? Pichu Viral. Grande Pichu! Um abraço, Pichu! Quanto tempo, hein? Esse cara era sensacional. Eu acho que é um cara aí da motosserra, aí que trabalhou na Defesa Civil, um cara que realmente colocava para gerar. Muito bem, esse Pichu era sensacional. Um forte abraço, Pichu. Você é demais. Manuel Andrade, bom dia, grande Manuel. Um forte abraço para você, viu? Estamos na lida, na luta, na constante. Vamos lá, Rosa, igual. Fico indignada com esses governantes que cuidam apenas da tragédia e nada. Causa nada. Vamos lá, educação ambiental é tudo. Rosa fala, né? A senhora Rosa que fala. Vamos lá, quem fala mais aqui? Vamos lá, pessoal. Muito bem, vocês estão entendendo? Eu vou falar um pouquinho aqui que eu falei, o que eu achei das situações aí atuantes, tá? Eu vou falar um pouco dele. O desassoreamento precisa ser seguido de outras medidas. Com certeza, Rosa. A Rosa fala aqui que o desassoreamento precisa seguir. Com certeza. Um desassoreamento não é só chegar e entrar com o max, tem várias formas de fazer um desassoreamento, né? Tem com dragas, que entra em um ponto só ali e faz a captação das areias, aprofundando as calhas. Um alargamento, isso não vem ao caso, porque para você fazer o alargamento, você vai destruir, né? Vai acabar retirando muitas árvores ciliares, né? Que protegem o barranco contra a erosão. Isso é óbvio, isso é qualquer jumento estudou isso na faculdade. Se tem gente que trabalhou na faculdade, né? Que realmente fez a faculdade e faz acontecer. Eu fiz. E eu tento seguir da melhor forma que foi apresentado para mim, ou seja, eu aprendi o que se passou corretamente na faculdade. Se eu vou exercer essa função ou não, aí vai caber da minha pessoa, né? Infelizmente tem profissionais assim, ele aprende o correto, mas faz errado, infelizmente. Vamos lá, gente, estamos ao vivo, a página Alô Montemor agora 11h25 minutos, é isso mesmo, 11h25 minutos, 14/12/2025, nós estamos passando aqui dados para a população que mora ali dentro, ou próximo ao Rio Capivari, onde enfrenta todos os anos. Agora vamos falar do desassoreamento. Aí eu passei os dados aqui, quem estava na live viu certinho os dados, eu falei de Montemor também, beleza, eu tenho todos os dados aqui, são parciais, tá, gente? O que é parcial? Eu falei para vocês, das 7 da manhã do dia anterior, das 7 da manhã do dia seguinte. E esses dados também são atualizados a cada 20 minutos pelas estações, né? Pelas estações que fazem a captação das precipitações de milímetros de chuvas, né? Mais precisamente aqui eu sigo para minha profissão os dados captados pela rede meteorológica automática, ou seja, Centro Integrado de Informações Agrometeorológica. Nossa, que nome miserável, hein, gente?
Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas, que passa esses dados e eu consigo muitas vezes fazer um volume, um cálculo de vazão, né, de uma tubulação, de uma drenagem, de uma microdrenagem de uma casa, né, fazer os cálculos de uma rua, né, uma captação ali de águas pluviais das tubulações. Então, com esses dados, eu consigo fazer todos esses projetos que suporta aí essas chuvas, essas pancadas de chuva nesses momentos. Gente, o que eu tenho para falar aqui para a cidade de Montemor? Vamos lá. A cidade de Montemor passa por todos os anos por essas questões. E eu falo para você, hoje, nesse momento, dezembro, ela está sendo contemplada porque não choveu o que era para chover, conforme mostram os gráficos. Graças a Deus. Mas vamos ficar até quando? Pedindo pelo amor de Deus. E graças a Deus, me proteja. Até quando? Não. Tem que ter ação por parte do homem. Deus já fez o rio. E o rio passa exatamente no mesmo lugar, com as águas que tem que passar. Então, vamos ficar atentos agora e cobrar nossos governantes, nossos políticos, que ganham literalmente com a desgraça dos outros, infelizmente. Então, estou aqui, eu sou considerado um chato, exigente, às vezes antissocial, sou mesmo. Se for para defender o que é certo, eu preciso, no mínimo, ser isso, gente. Acreditar em falácias, em balela, em conversinhas fiadas para cima de mim, não vai virar, não vai colar. Politicamente não funciona para o meu lado, que eu não estou aprendendo isso de bobeira, não, tá bom? Estou aprendendo para exercer a função correta. E digo para vocês qual é a minha opinião sobre a enchente. Vai continuar? Vai continuar. Por que, Alomone? Porque o buraco é lá embaixo. Ou seja, Montemor é mais lá embaixo. Os estudos já falaram, já fizeram estudo para 100 anos na cidade de Montemor, né? E já, se não começar agora a fazer o que os estudos falam, vai acontecer sempre isso aí. Infelizmente, tá, gente? Eu não quero desanimar vocês. Nós estamos hoje com as chuvas moderadas ainda, né? Ou seja, ela está dissipando, não está caindo aquele pancadão, aquele volume lá de 80. Se chover aqui 70, 80 milímetros nessa região que eu falei para você, pode ter certeza que Montemor vai elevar os níveis, atingindo até o terminal rodoviário aí, mais uma vez. Mas foi feito o desassoreamento, alô Montemor. Como que pode? Não, está errado. Não foi feito o desassoreamento. Eu tenho vídeos de todos que foram lá tirar foto. Olha, eu tenho. Primeira vez no município que é feito um desassoreamento. Isso aí é uma obra do governo estadual, onde destinou aí algumas melhorias para alguns municípios, né, para ajudar, mas não para sanar tudo. Né, para sanar tudo, se vocês lerem o relatório, os estudos, vocês vão assustar. Minha opinião como arquiteto, pode se resolver? Sim. Planejamento urbano. Montemor hoje não tem um plano diretor aprovado, né? Acho que complicado. O que é plano diretor, Montemor? Pelo amor de Deus, fala para nós. Nós queremos saber. Plano diretor é uma diretriz que organiza uma cidade para o crescimento dela. Crescimento de forma planejada. O plano diretor determina o que pode e o que não pode. Montemor tem isso, tem um plano diretor defasado e quebrado as 4 patas que não funciona. Montemor é jogado às traças. Não tem, o código de obra não funciona o que é para funcionar. Ninguém coloca em prática. São loteamentos e loteamentos.
feito de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Atingindo aí as nascentes e passa por cima de nascente, passa por cima de APPs, áreas de proteção permanente, não tem acessibilidade, mobilidade é uma desgraça. Isso tudo está no planejamento ou num plano diretor de um município. Não consegue, o plano diretor, se eu não me engano, é 2012, se eu não me engano, acho que é o primeiro plano diretor que ficou jogado às traças. Não tem mais plano diretor, ou se fizer um plano diretor, vai demorar quantos anos para se aprovar um plano diretor? Então, posso falar, gente, por quê? Olha, vou resumir um pouco da minha questão pessoal aí, com os vereadores, com prefeitos do município. Trabalhei, tive uma desavença aí com várias pessoas por essas diferenças de opiniões. Trabalhei 4 anos em um mandato, o suficiente para entender que foi uma bosta. Por que eu digo isso? Porque pessoas que trabalharam no mandato, que hoje estão trabalhando no mandato atual, estão fazendo exatamente a mesma merda. Então a cidade vai continuar esbarrado ali na bosta. Falo para vocês como experiência própria. Trabalhei numa política de 4 anos que via as coisas acontecer. E outra, eu falo para você, você não fez nada, louco. Não fiz nada. Agora, eu não nego para ninguém. Por que eu não fiz nada? Porque não deixam você fazer. E aquela pessoa que sobressai, as pessoas tiram, ou vira inimigo, ou ameaça, ou vira perseguição. Essa é a cidade de Montemor. As pessoas me perseguem, eu não estou nem aí com perseguição quanto à minha pessoa. Se for quem está me perseguindo. Eu trabalho conforme eu aprendi para trabalhar, para se trabalhar. Tem gente que fala que eu fui um vagabundo na prefeitura. Vagabundo, mas eu não saí com nem um tostão no meu bolso. Isso aqui eu tenho certeza. Tá, gente? Tá bom? Então tem uns boca aberta aí que fica falando besteira. Inclusive o senhor prefeito aí, que nem me conhece, fica falando, mas eu conheço ele. E eu sei muito bem quem é ele e o que ele pode fazer pela cidade de Montemor. O que ele pode fazer, alô, Montemor? Ele já está fazendo, gente. Com certeza ele já está fazendo, tá ok? Então fiquem atentos, e eu estou passando para vocês essas informações de forma livre, espontânea e gratuita. Eu espero que as pessoas que morem nesses alagamentos, que quando eu atendia lá no balcão, que ficava bravo comigo, porque queria uma solução e eu falava que a solução não existia de pronto, eles ficavam bravos. Eu dava a solução e eles ficavam bravos. Então eles não querem escutar isso. Querem escutar a balela de político no município. Então, aguenta. Infelizmente eu tenho que falar isso para vocês. Estava num grupo aí, um grupo das enchentes, onde fui convidado, né, por algumas pessoas e tentei confrontar. As pessoas conseguem bajular mais um vereador que fala besteira do que uma pessoa técnica. Tanto é que teve aí uma apresentação de uma lona canadense. Vocês sabem, a lona canadense que ia evitar os alagamentos do município. Nossa, fizeram maior divulgação, não sei porque não foi para frente, já que ia evitar um alagamento, porque a lona não entrou em vigor, né? Mas não, eu tentei, a gente não tem certeza ainda, é um experimento precoce, precisa ser estudado, precisa ser testado. Não vamos passar informações antes do tempo, porque exige um estudo. Tudo tem um estudo, né? E o estudo pode trazer coisas negativas. A política, ou os políticos que estão governando o município, eles passam essas coisas para vocês? Não. Eles vão passar coisas negativas? Eles vão passar coisas lindas, maravilhosas. Então, alô, Montemor, passa ao inverso, tá bem?
Então fiquem atentos, estamos aqui de olho. A paz da Alô Montemor, quem está mais aqui? Quem está? Pessoal, quero agradecer aí a presença de vocês, tá bom? E dizer que a página Alô Montemor vai estar publicando hora ou outra algumas coisas aí. Acompanha aí nossas redes sociais, né? Que é muito mais vantajoso você escutar a verdade do que escutar um blá blá blá. Então aqui nós fala a verdade. Um forte abraço para vocês e a página Alô Montemor. Alô Montemor está apenas começando o primeiro ano de mandato de um prefeito. Então vamos ter muitas novidades daqui a 3 anos. Forte abraço e até mais. Tchau, obrigado. Toca aí o som, desgraça. Ferne. Nem usei o óculos. Taca no óculos. Tira o óculos. Nem precisou. Vamos lá. Sobe o som aí. Boa. Oi, oi. Oi, oi. Forte abraço. Alô, DJ Vitão Radael, cadê você, seu inferno? Se vocês quiserem mais informações, fique ligadinho na página Alô Montemor, que aqui nós passa a verdade, o verídico, dados constante. Alô Montemor! Oh.